E agora no Rádio TV News Conversas Atuais, nós vamos falar sobre a importância do direito em mídias digitais na sociedade. Um tema que certamente nos permite também compreender os limites das redes sociais. Lembramos que Conversas Atuais também disponibilizadas nas redes sociais, por meio do Pode Falar, desvendando o mundo profissional. Marco Antônio, contextualize para nós o tema de hoje. Certinho, Everton. As mídias digitais são formas de comunicação e expressão que utilizam tecnologias digitais para criar, armazenar, distribuir e interagir com o conteúdo. Neste contexto, podemos citar sites de internet, redes sociais, vídeos online, música digital, podcasts, jogos digitais. Enfim, podemos dizer que é todo aquele conteúdo disponibilizado por meio da internet e que inclui os aplicativos móveis. Exatamente. Para falar sobre isso, nós temos um convidado especial, o nosso professor Nairo José Borges Lopes, ele que é advogado, do sócio do escritório Baís Advogados, professor universitário da Unifenas, na onde ministra as disciplinas de Direito Civil, Direito Processual e é mestre em Gestão Pública pela Universidade Federal de Alfenas. Seja bem-vindo, professor Nairo. Everton, muito obrigado. Marco, também muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, né? Primeiro, gostaria de parabenizar a Unifenas, vocês, por esse projeto inovador aqui e dizer que eu estou à disposição sempre, né, mais uma vez, e hoje para falar de um tema inovador, um tema importantíssimo, um tema do dia, da ordem do dia, né, para a gente tratar aqui, que está a todo momento, né? A gente aqui, enquanto estava conversando, cada um estava no seu celular, nós estamos aqui acessados à rede, à internet de modo geral, e nesse ponto a gente está também sujeito a tudo que nós vamos falar aqui, né, a qualquer momento. Exatamente, professor. E, obviamente, dando início a esse nosso bate-papo, nós sempre falamos sobre direito em mídias digitais. Hoje, um tema que se tornou contemporâneo, necessário de ser abordado, até mesmo para instruir as pessoas sobre os direitos delas e os limites. Contextualize para nós. Sim, perfeito. Aqui a gente vai falar principalmente da visão jurídica, né, sobre as mídias digitais, né? Se a gente pensar também na questão da tecnologia, né, a ciência da computação, a tecnologia e tudo mais, poderia nos auxiliar muito a entender até questões técnicas, né? Então aqui a gente vai falar principalmente dessa questão jurídica mesmo. Juridicamente, o que a gente pode pensar, o que é o direito, como é que ele influencia nas mídias digitais em geral, né? Como o Marco bem disse, sites, redes sociais, né? Tudo que está conectado à internet, de certo modo, está um pouquinho relacionado a isso. A gente pode pensar que tem um conjunto de normas jurídicas, né? Aí, quando a gente fala normas jurídicas, a gente está pensando em regras, princípios, fundamentos, né? Tudo isso que vai orientar esses atores nas mídias digitais. Atores, assim, a gente pode pensar que são as empresas de tecnologia, né, as grandes empresas de tecnologia, Big Techs, que assim são chamadas, nós, usuários, né, seja no âmbito recreativo, seja no âmbito profissional, então, tanto aquele que está usando uma rede para fins para passar o tempo mesmo, né, como via de regra a gente faz, né, ou profissionalmente também. Então, assim, o direito ele vai ter normas, ele necessita de normas que acompanhem essa evolução da tecnologia. E aí a gente já percebe, muitas vezes, que ele não consegue acompanhar tão rapidamente. Eu diria até que é impossível esse acompanhamento, né? Exato. Não tem, a tecnologia ela evolui de uma forma exponencial, enquanto o direito caminha, né, de uma forma muito lenta. Isso não é negativo em si, não é um problema em si. Faz parte do direito ser assim, né? As leis elas não são feitas para serem mudadas a todo tempo. Um estado em que as leis mudam, né, semanalmente, mensalmente, sei lá, temporariamente de forma mais rápida, é um estado que gera insegurança. Então você pode pensar, falar, se uma lei foi feita, teve todo aquele trabalho legislativo, né, no Brasil, no Congresso Nacional, por exemplo, para ser mudada tão rapidamente, qual que é o sentido disso? Então as leis são feitas para durar, isso é fato. Só que por conta disso, o lado negativo é que elas ficam meio que perdidas no tempo. Que a tecnologia passou à frente dessa questão. Passou à frente. E é por isso que hoje em dia a gente usa muitos termos, digamos, genéricos, né, nas leis. Então, quando a gente fala assim, a lei de proteção de dados, que é uma lei que influencia tudo isso que a gente vai falar. A famosa LGPD. A LGPD, né, todos conhecem ela como LGPD. Ela traz lá que ela busca
proteger a liberdade e a privacidade. Liberdade e privacidade são conceitos extratemporais. Você vai falar de privacidade e liberdade no século XVIII, na Idade Média, se é que é possível, você vai falar atualmente de forma mais incisiva, e sobre determinados contextos, liberdade e privacidade pode assumir feições assim diferenciadas, né? E a LGPD traz esses direitos lá, fala, são direitos fundamentais protegidos, a liberdade e a privacidade. São conceitos, então, transcendentais. Eles ultrapassam o nosso momento atual, serão tratados daqui 20, 30, 40 anos, né, espero eu, e ainda serão objeto de estudo por muito tempo. Quando a gente fala justamente dessa questão, né, Marco Antônio, eu sei que você vai perguntar alguma coisa, mas deixa eu só comentar, quando o professor fala, ele me chama a atenção quando ele fala de liberdade. Liberdade é algo que é muito caro à nossa sociedade. Sim. E as pessoas, nós podemos dizer que elas confundem as redes sociais, a liberdade, para praticar atos de libertinagem, digamos assim, Sim. quando elas atacam alguém, quando elas ofendem uma pessoa, porque elas se acham atrás desse equipamento, dessa questão eletrônica, vamos dizer assim, um computador, um celular, elas se acham no direito de atacar o outro e acham que não serão penalizadas por isso. Sim. Ou seja, a liberdade entra muito também nessa questão das redes sociais hoje, das mídias digitais. Era exatamente isso que eu ia comentar com o Nairo. A internet não é uma terra sem lei. Perfeito. Né? Muitos pensam, como você mesmo disse, porque está atrás do computador, está na sua casa, sair ofendendo, sair criticando. Críticas faz parte, mas a partir do momento que você começa a ofender a pessoa mesmo, né? Sim. Contra a honra daquela pessoa, existem mecanismos que você pode, né, exigir na justiça uma retratação ou até mesmo um dano, né? Perfeito. Pedindo danos morais e tudo mais. Exatamente. É que as pessoas têm que entender, não é, Nairo, que a internet tem regras, tem leis, né? Então ela não pode sair fazendo o que ela bem entende. Como que o mundo jurídico entende isso, Sim. professor Nairo? De fato, vocês disseram muito bem, a internet ela não é uma terra sem lei, né? Então, a partir de 2014, principalmente, surgiu o denominado Marco Civil da Internet, e depois ele foi aprimorado pela LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, em 2018, que ela entrou em vigor, porém, posteriormente. Ela foi feita num determinado momento e depois de um certo tempo, para as pessoas se adaptarem, se adequarem a essa lei, ela de fato entrou em vigor. E mais recentemente é que as penalidades dela entraram em vigor. Então, a internet não é uma terra sem lei. Concordo com você que me parece que o ambiente virtual, ele, não sei se é mais fácil, mas ele é um pouco propício para determinadas práticas, né? Como o Marco muito bem disse, críticas são sempre bem-vindas. Então, uma pessoa que está exposta publicamente, um político, um artista, eventualmente até um professor, né? Que professores cada vez mais fazem uso de redes sociais para divulgar conteúdo e conhecimento, está sujeito a críticas. Mas a gente sabe, desde muito cedo, o que é uma crítica construtiva e o que não é, não é? Acho que toda crítica, se ela é bem feita, se ela preserva certos limites e uma responsabilidade de quem faz, ela é sempre construtiva, né? Às vezes nós, quando somos criticados, a gente fica chateado, fica pensando naquilo, mas de repente aquilo é um mecanismo para a gente melhorar, não é? Ou tentar mudar alguma coisa, né? E assim com tudo. Mas na internet isso assume outros patamares. Então, quando a gente está fazendo uso desses canais digitais, primeiro que a gente está sujeito a regras jurídicas. Então, como você disse, quando que essa liberdade se transforma numa libertinagem? Ou quando que essa liberdade se torna abusiva, né? E esse é um conceito muito presente no direito constitucional, no direito civil, enfim, que é aquela regrinha básica que eu acredito que todos já ouviram falar, que é o meu direito, ele termina quando começa o do outro. Exatamente. Só que essa zona de onde começa o do outro, esse é o local difícil da gente definir. Digamos que é uma zona meio cinzenta, né? É um lugar difícil da gente saber quando a minha crítica, quando a minha forma de conversar na internet se torna abusiva, ferindo direitos alheios, quando que ela pode prejudicar pessoas, empresas, políticos, autoridades, etc. Né? Um exemplo disso, Nair, né? Desculpa lhe cortar, é quando você, às vezes, compra um produto, é mal atendido numa loja, sim, e você vai para a rede social desabafar. Você tem o direito de criticar, mas aí você tem que saber até onde você pode chegar. Exato. A partir do momento que você começa a denegrir a imagem daquela empresa, passou o seu direito. Você pode falar que foi mal atendido, que você não gostou do ambiente, mas a partir do momento que você começa a denegrir a imagem da empresa,
atacando funcionários ou o próprio dono da empresa. A gente já viu muitas decisões Sim. que a pessoa ela estava certa no direito dela de reclamar, ela tinha realmente passado por um constrangimento, mas a partir do momento que ela atacou a empresa, ela inverteu o polo. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Isso é muito verdadeiro, você tem razão. Porque às vezes a pessoa acha, só porque ela teve um direito de repente desrespeitado, ela pode fazer tudo em cima desse desrespeito, Exatamente. desse direito, né? Mas na verdade não é. A gente tem mecanismos até para exercer nossos direitos. Então, Isso. se eu quero buscar uma responsabilização da empresa que me tratou mal, que me vendeu um produto porventura com algum vício, com algum defeito, né? Ou que o serviço foi prestado de forma inadequada, ela tem canais para isso. Exatamente. E são canais assim institucionais, né? São canais públicos. E isso não é uma restrição à liberdade de expressão da pessoa. Isso é justamente para que a ela seja assegurado um direito de tratamento adequado àquela necessidade dela, àquela demanda que ela tem, não é? Então, rede social não é o canal adequado para fazer isso, né? Você pode, por exemplo, né, só utilizando algumas situações possíveis. O Google, ele tem quase que toda empresa, comércio, enfim, tem lá uma paginazinha no Google que você pode dar avaliações, não é? Exatamente. Né? Quase que todo comércio hoje em dia tem isso, às vezes até feito de forma automática ali pela própria rede. Pode ser um canal? Ah, pode, é simplório, é. Só que hoje, quando eu vou avaliar algum serviço, algum comércio, etc., quando eu vou comprar, eu dou uma olhadinha no Google também, né? Acho que tem a nossa autorresponsabilidade de conhecer da onde que eu vou consumir, né? Exato. Vou verificar lá avaliações. Vejo. Então, pode ser que aquela empresa, há anos atrás, ela passou por um problema e ali ela teve avaliações negativas. Hoje, você percebe avaliações recentes que todos os consumidores gostam dela e valorizam e elogiam atendimentos, produtos, etc. Então, eu prefiro, de repente, ir numa empresa que não seja 5 estrelas, né, que todas as avaliações são perfeitas. A gente sabe que nada no mundo é perfeito, né? Quanto mais um comércio, um empreendimento que está sujeito a práticas equivocadas ou que está buscando melhorar, né? Exato. Então eu olho lá e verifico, nossa, essa empresa ela buscou melhorar ao longo do tempo. Então o Google é um canal para a gente ver isso. Tem canais como Reclame Aqui, né, que geram também direito de resposta para empresas. Exatamente. E esse que é o principal canal, gerar direito de resposta, né? Isso é muito importante. Os PROCONs, né, que também defendem o consumidor, e o Poder Judiciário. Para práticas de maior vulto, né, suponha uma propaganda enganosa que está, sei lá, ferindo o direito de crianças nas redes sociais, na televisão, etc. O Ministério Público, ele protege isso. Hoje em dia a gente tem ONGs, né, então instituições que não têm fins lucrativos que também protegem esses direitos de maior magnitude, digamos assim, né, coletivos. Então, existem canais para isso. Então, a pessoa se sentiu lesada, prejudicada, por mais raiva que ela esteja naquele momento, Exatamente. porque normalmente essas práticas são no momento do calor ali, né? Por mais raiva que ela tenha, de repente dar um passo para trás, se conter, pensar, consultar pessoas, amigos, respirar é o principal, né? De repente não revidar naquele momento, não aprontar algo, né, que fora do normal que seria, né? E de repente ela, no momento de exercer um direito dela, de liberdade de expressão, de reclamar alguma coisa, ela acaba se prejudicando e de repente até tendo que pagar uma indenização para aquele estabelecimento que ela foi maltratada, comprou um produto com defeito, etc. Podemos dizer que a questão do bom senso deveria imperar em todas essas relações. Sempre. Acho que sempre, né? As em relações, todos os lugares. Né? As relações dentro do direito são baseadas na confiança. Perfeitamente. Né? O princípio não é a desconfiança, sim a confiança. E lembrando que a confiança tem que ser recíproca. Exatamente. Nós, no geral, sei lá, a maior parte do tempo, a gente é consumidor. Né? Quando a gente está nas redes sociais, né, nós somos consumidores daquilo que está sendo veiculado para nós. Né? Até um filme muito interessante, que é o Dilema das Redes, não sei se o pessoal de casa conhece também, quem esteja assistindo, é uma recomendação, né, para você assistir no intuito de se instruir e observar as mídias digitais de forma crítica. Não é? Então, enquanto consumidores, nós baseamos na confiança daquele lugar onde a gente vai comprar, só que quem está vendendo para nós também se baseia na confiança. Exatamente. Não é? Então, se eu percebo, se eu sou um comerciante, isso eu verifico várias vezes, e
eu tive um problema no meu produto, aí o meu consumidor vem, fala comigo de forma educada, buscando, eu vejo que de fato a pretensão dele é legítima, né? Ele não está buscando se enriquecer, não está buscando me prejudicar nem nada, né? Vou entender a situação dele, se ele estiver com raiva, obviamente, né? Insatisfeito. Acho que é uma obrigação, aí sim, do comerciante, isso é previsto no Código de Defesa do Consumidor, é um direito, né? Seja a devolução do dinheiro, seja a troca do produto, né? Sobretudo se estiver na garantia, enfim. É um dever dele fazer isso. Olhar para esse consumidor também com atenção e buscando essa confiança nele. Falar, não quero que você saia daqui insatisfeito. Vou solucionar o teu problema e espero que você volte para comprar outras coisas, enfim, usufruir outros serviços. E hoje em dia está tudo entrelaçado. Você vai pesquisar, eu quero comprar um livro de direito constitucional. Você coloca lá, você digita. Dali a pouco, o que vai aparecer, tudo que você vai fazer dentro do mundo digital, vai aparecer o livro constitucional de N empresas, de N parceiros deles lá. E já interagindo para a próxima pergunta. Então, me permite só uma pausa, só por uma questão que o professor Nairo disse sobre o dilema das redes. O dilema das redes para os nossos telespectadores e ouvintes, ele está disponível nas redes sociais a partir pela plataforma Netflix, né? E ele é um filme que fala sobre especialistas em tecnologia e profissionais da área que fazem um alerta, né, professor, sobre as redes sociais e o impacto que ela pode causar até mesmo na democracia. Perfeito, exatamente. Então, realmente um filme para entrar na nossa lista, né, professor, para podermos assistir no final de semana e nos informarmos ainda mais. Claro, exatamente. Eu falava, né, dessas pesquisas que a gente faz e começa. Até onde as empresas elas têm que respeitar o nosso direito. Porque, às vezes, tem empresas que não só satisfeita com a pesquisa que a gente faz, ela dá um jeito de descobrir o contato e fica ligando e não tem fim. Né? Então, assim, baseando nessa boa prática, até onde vai o direito da empresa também, até onde vai o meu direito. Sim. Né? Ótimo. A gente tem que pensar em algumas coisas, né? Primeira coisa, nós vamos sim utilizar as mídias digitais para fazer buscas de coisas de nosso interesse, de todos os interesses. Seja, como você disse, para fins de estudo ou profissional, eu pesquiso lá um livro de direito constitucional em algum site ou no próprio canal de buscas, né, seja o Google ou outro, e automaticamente eu começo a receber comunicações daquilo. Para onde eu vou, em todo site que eu vou, tem ali me oferecendo aquele livro, né? Às vezes eu já até comprei e o livro continua aparecendo para mim, não é? Isso muitas vezes se deve a aqueles dados que nós, de forma consciente ou não, fornecemos nesses sites que nós estamos frequentando. Então hoje, vocês devem ter percebido, e nossos ouvintes também, que quando você entra em um site, logo lhe aparece ali uma janelinha para você permitir a coleta de dados, né? Que são os cookies, não é? Então, permitir coleta, cookies e tudo mais, termos de uso, você consegue acessar por ali. Quando você permite, você está autorizando que esse canal, esse site que você está, ele colete informações de interesse, de seu interesse. Se você faz a busca pelo livro, ele vai automaticamente saber que isso é seu interesse e pode, eventualmente, isso transitar para outros canais, outras redes, e ele vai te oferecendo, né? Na verdade, isso é uma questão do próprio marketing mesmo, exatamente, né? Então, digamos que isso não é ilícito, né? Desde que esses dados que foram coletados tenham o devido tratamento. Então, quando um site, uma empresa, qualquer lugar que você for, pede lá seus dados, e-mail, nome, telefone, CPF, local de residência, etc., eles têm que ter um tratamento adequado desses dados. Dizer, para que eu vou usar isso aqui? Eu vou usar, eventualmente, para eu entender quais são seus gostos, qual é o seu perfil, e te oferecer novos produtos. Está legal para você? Você fala, para mim está ótimo, porque eu tenho interesse na sua loja, eu gosto dos produtos que você vende, pode me oferecer à vontade, não é? Então, é muito importante que nós leiamos esses termos. As pequenas letras, né, que vem ali dos termos, né, são nas entrelinhas, né, que a gente dá autorização sem saber muitas vezes. Né? Geralmente ninguém lê. Eu mesmo não leio. Muitas vezes eu me limito a recusar, dependendo do site. Se for um site que eu até confio, eu permito, né, o uso dessas informações, mas é para saber que é daí.
que vem, né? E, sobretudo, que dados que eu estou fornecendo e como que eles serão tratados, qual que é a finalidade desses dados que eles estão coletando. E a partir do momento que você aceita, é como se fosse a sua assinatura ali, né? Exato, Você está dando aquela autorização sim. para ele usar os dados de maneira que achar que deve fornecer aqueles produtos, né? Nós estamos falando de um tema, professor, que me chama a atenção, porque hoje nós falamos de grandes empresas, de grandes grupos. Mas com as mídias digitais, a gente observa que quem está aqui no interior consegue ter acesso a divulgar seus produtos e serviços. E nem sempre essas pessoas estão cientes desses seus deveres no tratamento desses dados. Para essas pessoas, quais seriam suas dicas? Maravilha. Às vezes a gente pensa que quem está buscando nossos dados são as grandes empresas, né? Como você bem disse. Na verdade, qualquer canal tá buscando dados. Se você for numa lanchonete, eventualmente eles vão lançar uma promoção ali daqui a um mês e vai pegar ali seu nome, CPF, telefone. São dados que eles estão coletando. Pode ser até em meio físico, né? Nas mídias digitais, a gente está fornecendo dados digitais também, né? Essas informações. Seu endereço de IP do computador, seu nome, aquelas senhas que você acessa, sites, tem tudo isso lá, né? Então, qualquer site, qualquer canal está utilizando seus dados, sem dúvida. Ler o QR Code daquela empresa, né? Ler o QR Code ali, então, mais ainda com o seu celular, com a sua identificação, você está buscando aquela informação, né? Há pormenores, digamos, técnicos que o direito não consegue alcançar e tem que se servir da tecnologia para entender isso e para onde que vão esses dados, né? Mas, respondendo a sua pergunta em relação a dicas, eu acho que primeiro é conhecer as normas que se aplicam à sua atividade. Seja com relação a normas do consumidor, ao Código de Defesa do Consumidor, e, observando o nosso tema aqui, as normas que protegem os dados dessas pessoas. Vai depender de negócio para negócio. Tem negócio que vai tratar dados apenas pessoais, dados que, digamos, são mais usuais, né? Seu nome só, por exemplo, já basta, né? Eu vou fazer um sorteio, bastaria o seu nome. Pode vir junto ali um dado eletrônico, de um IP, de um computador, de um identificador de um celular, de repente até ele é coletado também. São dados assim mais simples. Agora, o cuidado, eu diria, para essas pessoas é quando ela trabalha com dados chamados de sensíveis. Porque tem uma diferença entre dados pessoais e dados sensíveis. Dados sensíveis, normalmente são questões relacionadas à saúde, estado de saúde, estado civil, religião, etnia, questões pessoais, né, orientação sexual, coisas dessa natureza. Então, assim, imagina profissionais de saúde que coletam dados de seus pacientes, né? Qualquer profissional de saúde, desde um liberal até uma clínica, um hospital, enfim, né? Esses têm que ter mais atenção ainda para o que vai ser feito com esses dados, a finalidade desses dados. E a LGPD, ela exige que determinadas pessoas tenham uma adequação às suas regras. Então, o ideal é, além de conhecer, se instruir, algo que ela faz de forma autônoma, né, sem depender de outro profissional, que ela procure um profissional que lhe forneça essa adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Isso no sentido de se prevenir mesmo, e se acontecer algum vazamento de dados, essa proteção ela pode servir como uma exclusão de responsabilidade civil. Então você fala, olha, eu tive todas as precauções possíveis e ainda assim aconteceu, de repente um hacker de forma muito sofisticada conseguiu obter essas informações e utilizá-las. Se não for para excluir a responsabilidade, pelo menos para reduzir a responsabilidade, né? Para diminuir, ao invés de ter uma multa altíssima, uma advertência talvez resolva, né? Entendo. Então, acho que é pensar dessa forma. Se instruir e, a partir de certo momento, né, inclusive esse momento já está em vigor, se adequar à LGPD. Eu faço contratos. Então, eu com meus clientes ou com outros fornecedores, enfim, faço contratos de prestação de serviço, de venda de produtos, etc. Se preocupe em nesse contrato, dizer, eu estou pegando dados dos meus clientes fornecedores, né? No mínimo, nome, CPF, talvez RG e endereço dessa pessoa estarão ali. Tem outras pessoas vão pegar filiação, né? Outros dados ainda mais detalhados. Ou seja, seria recomendado a procura de uma consultoria jurídica quando alguém for se enveredar por esse meio eletrônico. Consultoria jurídica, de alguém que conheça a LGPD e saiba adequar. E hoje em dia, como é um tema
do momento, um tema muito quente, você vai encontrar muitas empresas mesmo que fornecem esse serviço de adequação, né? Que são especializadas, que conseguem até mesmo dar uma certificação ao final do processo de que você cumpriu com as etapas que eles passaram. Isso é uma forma de se proteger, se adequar e, sobretudo, proteger as pessoas que se relacionam com você, clientes, fornecedores, enfim. Exato. O que acontece quando as pessoas, né, usam fotos, música, vídeos, né, imagens de terceiros na internet, às vezes não dão um crédito. Explica para nós isso, porque hoje a gente vê muitas pessoas, que imagem bonita. Baixa aquela imagem, coloca alguma mensagem em cima e dispara na internet. Aquela imagem não é dela. Ela pegou a imagem de terceiro, não cita a fonte, não coloca de quem quer. Quais são as responsabilidades dessa pessoa? E ela está passando para outras pessoas também. Né? Então ela recebe, ela baixou, ela modificou e está passando para os outros também. O que é muito usual hoje em dia, né? Sim. Quem nunca compartilhou um meme famoso com o intuito de obter curtida? Exatamente, ali, né? Exatamente. Ou colocou uma música, né, do momento para impactar, para alavancar, para engajar seu perfil, enfim, né? Eu acho que é por aí. Quando a gente trata dessas questões, a gente tem que saber que existem direitos autorais. Exato. Então, há uma lei de proteção, né, dos direitos autorais, mas essa lei, ela, ao mesmo tempo que ela estabelece limitações, ela estabelece permissões. Então, digamos que se eu uso, vamos pegar a hipótese que deveria ser evitada, que a pessoa, se ela utiliza dessa forma, pode ser que ela seja responsabilizada por isso. Se eu uso para fins comerciais, com o intuito de monetizar, de obter algum tipo de valor, de receita, de renda com aquilo ali, eu deveria dar o crédito, se possível, obter autorização do detentor daquele direito autoral. Então, vou usar a imagem de uma atriz, de um ator, de um cantor famoso para alavancar, para engajar alguma coisa. Faço ali uma brincadeira, enfim, utilizo qualquer imagem dele. Eu não posso utilizar essa imagem dele de forma livre, assim, né? Eu, no mínimo, dependeria de uma autorização para esse uso. Claro, mas eu estou mostrando esse ator com isso, ele está até ganhando visibilidade na minha rede social. Perfeito. Só que você está usando para alavancar um negócio seu, para obter uma renda para você. Você não vai pagar nada para aquele detentor do direito de imagem, né? Inclusive nós aqui, eu quero utilizar a imagem de alguém especificamente, tirar uma foto e colocar nas minhas redes. Não faça isso. Para você usar a imagem de alguém, você tem que ter um termo de cessão de imagem, né? Vamos pegar uma hipótese do nosso dia a dia, que a gente vê bastante. Profissionais da saúde que utilizam fotos de seus pacientes para demonstrar o êxito de um trabalho, de um serviço bem feito, né? Está perfeito, desde que ele tenha um termo de cessão de imagem. Então, o paciente, de forma esclarecida, não pode ser algo assina aqui e tal, e pronto, né? Exato. Como de forma totalmente informal. De forma esclarecida, ele assinou, permitiu, ele sabe qual uso que vai ser dado. Eu sou um artista e eu quero ceder a minha imagem para uma campanha de moda. Ótimo. Só que essa campanha de moda, ela não pode ser utilizada depois para um evento musical de não sei onde. Não pode. Então ela tem uma finalidade específica. Ponto. Então, assim, evitar nesses casos, sobretudo se tiver um intuito de lucro, de obter, de monetizar. Quando que pode utilizar? Primeiro, tem imagens que são de domínio público, não é? Então, quem trabalha com marketing, com propaganda e tudo mais, vai utilizar ali imagens de fundo, por exemplo, de uma postagem, né, para oferecer um serviço e tudo, que são de domínio público. Então, tem sites na internet que fornecem essas imagens de domínio público. No próprio Google, você consegue selecionar lá uma ferramenta que vem só imagens de domínio público para você. Pessoas criaram ela e ofereceram ela ao público, né, para que sejam utilizadas. Não tem problema algum que seja assim. Pequenos trechos de música. Então você postou lá um story num fim de semana seu, você estava em família e tem ali um trechinho de 30 segundos ou menos de uma música. Não tem problema também de fazer essa reprodução de trechos pequenos, desde que você não use com o intuito de lucro. Eu estou oferecendo um produto que eu vendo, né? Eu vendo doces, por exemplo, na internet. Coloca uma música, uma trilha ali. Põe uma trilhazinha de fundo. A música não pode ser o teu principal objeto de anúncio. Por quê? Você está ali oferecendo o doce. Quem ocupa a tela, o protagonista é o seu produto e não é a música. Se isso se inverter, aí você
teria que pagar direitos O autorais. próprio YouTube já fornece uma biblioteca, né, de Perfeito, músicas autorais, Uhum. mas são livres. São- Livres porque na hora que você utiliza e posta na rede social, ou principalmente no YouTube, aquilo já vai gerar para a pessoa que disponibilizou aquilo, Aham. né? Mas você pode usar, Sim. né? E, de certa forma, isso é bom até para o próprio artista. Não é? Sim. Nós, enquanto pessoas comuns, estamos ali com a nossa família, fui fazer um passeio, tirei uma foto bonita e coloco uma música. Você não está fazendo isso para ganhar dinheiro com aquela música. Você está fazendo porque você acha que harmoniza aquela música. Eu acho, né, Exatamente. que harmoniza com a imagem que você está postando, com a sua família, sei lá, você está com a sua esposa, namorada, etc. Colocar uma música ali que é importante para nós. O foco não é a música, o foco é outro, né? Então não tem Exato. problema, né, fazer dessa forma. Chegamos em 2024, um ano de eleição, e nós sabemos que o mundo jurídico está muito atento às mídias digitais. Nesse momento, que conselho podemos transmitir aos nossos ouvintes e telespectadores em relação aos cuidados das postagens, sabendo que hoje vivemos um Brasil polarizado politicamente? Sim. Até recentemente estava ouvindo a questão da polarização, né? Será que o Brasil ainda continua tão polarizado quanto na última eleição, né? E aí eu lembro que o jornalista estava dizendo, acho que menos e tal, não sei o quê, né? Mas, sinceramente, eu não sei, né? Eu acredito que ainda esteja polarizado. Não sei se mais em pessoas, mas talvez em ideologias, né? Enfim, ideologias nos levam para todos os lados, né? Direita, esquerda, centro, cima, embaixo, enfim, né? Às vezes a gente vira até um pouco fica sujeito a intenções alheias, né? As redes sociais vão nos orientando para certo posicionamento, né? Que eventualmente elas acham que se identificam conosco. Mas, enfim, a questão nas eleições, acho que é um cuidado especial, porque primeiro é um exercício de cidadania, não é? Então, ainda que a nossa democracia ela seja representativa, nós votamos em pessoas, serão eleitas e ocuparão cargos públicos, né? Em determinados poderes. Elas estão ocupando funções estatais. E funções estatais impactam a nossa vida cotidiana, né? Elas criam ou limitam direitos, elas podem contribuir para o desenvolvimento econômico ou para a limitação desse desenvolvimento econômico. Então é algo muito sério. E acredito que até por ser sério mesmo, e pelo avanço da tecnologia, é que a gente tem visto cada vez mais medidas que buscam dar transparência às eleições, né? Então, recentemente houve uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, tratando de um assunto que eles denominam, que as redes em geral, especialistas denominam de deepfakes, né? Então, para além de combater as fake news, porque acredito que na eleição passada, não sei se a retrasada foi tanto, né? Digo eleições presidenciais, que tem maior magnitude, né? Sim. Mas acho que a preocupação também tem sido para as municipais, porque tem sido feito muita coisa também em âmbito municipal, né? Que nós teremos em breve. Para além das fake news, uma simples notícia que seja falsa, né? Para além disso, hoje em dia a inteligência artificial ela consegue manipular, ela consegue emular, como se diz, falsificar, né? Imagens, voz de alguém. Então, a gente viu isso nas eleições argentinas, salvo engano, em que houve uma deepfake, né? Uma imagem fake de um dos candidatos usando droga. Então, isso foi veiculado de forma massificada, né, pelos opositores, pelos outros eleitores ali que não compactuavam com ele. Depois se verificou que essa imagem era falsa, né? Então, isso é muito grave. Em eleições municipais também, acredito que, não sei se foi na última, houve casos assim, de um prefeito ter um vídeo dele com a voz dele, porém falsa, dizendo para votar no outro candidato. Veja só, né? Absurdo. Então, acredito que isso deva ser usado, né, de forma ilícita, obviamente, e da mesma forma combatido pelos órgãos eleitorais, pelos nossos tribunais eleitorais, né, porque isso acaba ferindo a transparência. Como o Marco diz, questão da confiança, da transparência, do bom senso, da boa-fé, né? Como que eu vou decidir de forma livre também, de forma totalmente esclarecida, consciente, em votar em determinado candidato, sendo que eu nem sei se o que ele está falando é verdade. Eu nem sei se a imagem dele que está aparecendo aqui no meu celular é verdadeira. Ou seja, aquela máxima de que uma imagem vale por 1000 palavras já não
condiz mais com a deepfake, Pois porque você bem. pode criar uma imagem, pode criar uma voz. Exato. E é uma exato. discussão também, né? Porque muitos falam, e quem checa o checador? Uhum. Né? Então, assim, muito se fala hoje isso no Brasil. Tudo bem, você vai checar e tudo, mas quem vai ser o órgão que vai fiscalizar? Uhum. E quem vai fiscalizar aquele órgão também? Porque a gente sabe que na administração pública um órgão fiscaliza o outro. Né? Perfeitamente. Quem vai fiscalizar aquele órgão Sim. para saber se realmente está correta aquela afirmação ou está incorreto? Né? Assim, a resolução ela é nova, né? Então, assim, com certeza ainda vai gerar debates para ver como que vai ser. Né? As eleições ainda vêm, né, neste ano. Uhum. Então, ainda tem aquele negócio. Quem checa o checador? Uhum. Né? Claro que o negócio não é polemizar Sim. mais do que já está. Com certeza. Mas para trazer soluções. Sem dúvida. Né? Igual o caso de uma voz, você recebe um áudio lá, você acha que a pessoa está pedindo, a pessoa está falando alguma coisa e não é ela. Uhum. Né? Hoje é muito perigoso, né? Não é o assunto, mas pode ser tema de uma próxima pauta, um próximo assunto. Com da certeza, inteligência com artificial, certeza. Perfeitamente. né? Que a gente vai ter que aprender a conviver, porque ela já é uma realidade. Sim. Né? Já é uma realidade. E acho que nesse contexto a gente pode até, no intuito de esclarecer em termos de cidadania mesmo para os nossos ouvintes, né, espectadores, que precauções que eles devem ter, né? Tanto nas redes de um modo geral, mas sobretudo agora em questões de eleições, né? O que eles deveriam observar. Então, acho que a primeira coisa, né, é se educar. É ter educação digital, não é? Isso não precisa de muito, não tem que comprar cursos caros, não tem que ler livros gigantescos nem nada, né? A internet hoje fornece essas informações, né? Então, se você buscar como se orientar nas redes, como se precaver de golpes, né? Isso é muito importante, você acha, é de fácil E não acesso. sair repassando também qualquer Sair coisa repassando. que recebeu. Ao invés, exatamente, não é? E normalmente, aquilo que a gente repassa instantâneo é aquilo alarmante. Exatamente. Né? É aquilo que nosso mundo vai acabar se Aquelas isso acontecer. manchetes que vem, que aconteceu, vai acontecer, tal, É. vai explodir uma bomba, vai cair uma bomba na cabeça do brasileiro. Pode Sempre saber que Exato. aí contém mentira. Com certeza. Vocês lidam com jornalismo. Se alguém falar assim, olha, vamos fazer uma notícia. Vocês sabem exatamente qual que é a metodologia para elaborar uma notícia, o compromisso com a verdade. Vamos agora publicar essa notícia. Você sabe exatamente como que eu vou colocar uma imagem nas redes Com sociais para essa certeza. notícia, né? Porque se tiver tom sensacionalista, alarmista, de fim de mundo, né, catastrófico, você não vai fazer isso. Diferentemente, eu converso muito com o Everton, né, aqui na TV, diferentemente, porque tem muitos sites responsáveis, mas a gente vê que tem muitas mídias irresponsáveis, sites irresponsáveis. A TV é uma concessão pública. Perfeito. Então a gente tem que seguir todas aquelas diretrizes Exato. para não sofrer nenhuma penalidade. Então Uhum. nós tomamos todos os cuidados. Por que esses sites também não podem responder como nós, imprensa, respondemos? Uhum. Né? Lógico, é o que você falou, o direito ele demora às vezes um pouco, não é que ele demora, é que as leis foram feitas para não ficarem sendo mudadas constantemente, mas aperfeiçoar isso também. Sim. Né? Porque aquele site vai lá, ele propagou fake news, ele propagou mentira, e vai lá, fecha o site, cancela o CNPJ, abre um outro site e continua, vida que toca. Sim. Nós não. Se nós cometermos algum crime, nós vamos sofrer as penalidades da lei. Perfeito, sim. Né? Vamos sofrer as penalidades da lei. Então, nós tomamos muito cuidado, né? Sim, com Enquanto certeza. emissora de televisão, de saber o que vai ser noticiado ou não. E aí acredito que a TV, por exemplo, que é uma concessão, existem leis já muito antigas que tratam disso. Sim. Para a tecnologia não havia. Então começou a existir a partir de agora, né? Mas se a gente pensar, essa ideia de que não havia, ou que é uma terra sem lei, quer dizer que até aparecerem essas leis a gente não poderia fazer nada. Não! Se a gente seguisse só uma máxima, né? Que seja filosófica, que seja um ensinamento de nossos pais, Sim. não é? De respeitar o outro, de não colocar o outro numa situação Constrangedora. indesejada por nós, bastaria. Pensando juridicamente, se a gente olhar a Constituição Federal, que fala da liberdade de expressão, que deve ser exercida de forma correta, que fala de dar autoria à fonte, né, de fornecer o direito autoral, de que nas nossas comunicações a gente não viole a privacidade, a intimidade alheias, de repente, né?
já estaria E ótimo. lembrando que a Constituição veda do anonimato. Veda Você do quer anonimato, falar, exato. então você dê a cara, mostre o que você está falando. Perfeito. Né? E é uma máxima também que a gente aprende no curso de Direito, a regrinha de ouro. Não faça ao próximo aquilo que você não gostaria que ele fizesse com você. É o que você acabou de dizer. É. Não necessitaria, mas a sociedade caminha dessa forma. Né? Então a gente precisa regulamentar, precisa proteger e eventualmente responsabilizar, né? Caso isso aconteça. E eu acompanhando vocês dois falando sobre o mundo jurídico, porque eu venho do mundo do jornalismo, aqui nós temos o Marco Antônio também, que é formado também em Direito, bacharel em Direito, assim como o professor Nairo. Bem lembrado. E é algo assim que realmente é apaixonante o direito, né? A gente poder ver essas discussões, o quanto é necessário a sociedade se informar para que ela não cometa erros e que nem ofenda outras pessoas, né, professor? Sim. 2 egressos da Unifenas, realmente um bate-papo muito enriquecedor. 2006/1, né, diferentemente o Nairo seguiu a carreira jurídica, né, advogando, professor, e eu segui na comunicação. Mas uma coisa que eu tenho para mim, né, enquanto cursei a faculdade de Direito, nós conhecendo os nossos direitos, a gente aprende de tantas responsabilidades que nós temos. Exato. Na verdade, muitas pessoas pensam que tem mais direito do que deveres. Pelo contrário, nós temos mais deveres do que direitos. Se todos pudessem ter essa consciência, né, talvez teria menos demanda na justiça, talvez menos contendas, porque as pessoas elas não param, pensam, respiram, elas já tomam atitudes precipitadas. E é onde que a gente vê que muitas vezes, a maior parte das vezes, dá errado. Né? Então, assim, hoje a gente aqui com o Nairo, para mim é um prazer muito grande, né? Embora a gente não estudou junto, porque eu era do noturno, ele era do diurno, mas a gente sempre manteve uma boa cordialidade, né? Amizade. Sim. Então, para mim é muito bom ter ele aqui entrevistando, ele tá junto conosco aqui. Inclusive, no passado, eu tive a oportunidade de conversar com o Nairo, né, Nairo? Nós caminhando pelo campus da Unifenas em Alfenas, falando sobre o direito, contando sobre as disciplinas, como foi estudar na instituição. Inclusive, o vídeo está no YouTube até hoje, então tá no YouTube é uma até recomendação hoje para os nossos interessados no curso de Direito, né? Que as informações de lá ainda continuam atuais, a Unifenas já evoluiu muito, mas é uma iniciação ali para conhecer mais do campus, né? Como é que ele funciona. Para vocês dois, agora vamos... Para a gente, já que a gente está falando que o Pode Falar também... Gostaria só de fazer um breve comentário. O Marco falou que ele seguiu a comunicação, eu segui o Direito, né? Mas eu tenho uma baita admiração pela comunicação também por quem segue esse caminho, né? Exato. Um fato curioso, né? Que, enfim, pouquíssimas pessoas sabem, estou revelando para vocês. Eu sempre gostei muito de música, sempre toquei instrumentos, né? Violão, contrabaixo e tudo mais. Sempre ouvi muita música e, obviamente, eu escutava a 105.3, não é? Que é a rádio da Unifenas e hoje em dia... Apenas FM. Digamos que um pouquinho mais de sobriedade, eu escuto muito mais a 106.7. É? Que é a Rádio Universidade FM. E ali me apaixonei por jazz de uma forma, blues e tudo mais, né? Música clássica que sempre houve. Mas aí tem um fato, não me recordo o ano mesmo, né? Lembro que eu escutava muito a 105, na época havia o Fanzine 105. Você se lembra do Fanzine 105? Não é? E aí apareceu lá um anúncio na rádio que a Unifenas ia contratar um locutor. E de vez em quando, eu tinha um programa na hora do almoço... Hora do Rango. Hora do Rango, isso. Que eu sempre ouvia, gostava muito, né? Era moleque, sempre ouvia e tal. E eu cheguei a frequentar algumas vezes o estúdio, lá na Bias Fortes. Exato. Né? E aí falava, vamos contratar um novo locutor, não sei o quê. Eu não sei onde me deu na cabeça, eu falei, eu quero ser locutor de rádio, cara. Eu gosto de música, eu quero ser locutor de rádio e de repente, ter um programa ali para falar de rock, de música, de história de bandas, eu não sei o quê, né? Eu não lembro se eu tinha uns 14 anos, era, né, muito moleque, e, enfim, não tinha nada na cabeça de ter ido lá, né? Com certeza. E aí eu lembro, eu digo porque é óbvio que eu não ia ser aceito, não tinha preparo algum, né? E aí eu lembro que eu fui de manhã lá, fiquei na seleção e tal, cheguei a fazer uma entrevista com alguém da rádio lá na época, né? E hoje eu penso disso e falo, gente, teria o maior prazer, né? Acho que eu seria bastante satisfeito também, assim como eu sou no direito, de trabalhar com comunicação, né? Então, desde moleque, sempre gostei de escrever,
né? Sempre observei isso com admiração. Então, diria que a admiração é recíproca com vocês. Obrigado. E o direito em si na sua vida? O direito, ele veio, como eu acredito que naquele vídeo eu cheguei a fazer esse comentário contigo, né? Ele veio que meio que espontaneamente, assim, de forma meio que abrupta. Eu nunca pensei em fazer direito antes de passar no vestibular e tudo. Eu sempre gostei de escrever, sempre gostava de português na escola, né? E com relação às outras matérias, na áreas de ciências e exatas e tal, nunca tive interesse. Então, na Unifenas aqui eu cheguei a fazer o vestibular para psicologia, né? Pensei em vou fazer psicologia e tal. Também era um curso que hoje eu admiro. Minha esposa, inclusive, era formada em psicologia e em direito, né? Pela Unifenas? Pela Unifenas, ambos. Pela Unifenas. E na época eu não conhecia ela, foi uma eventualidade. E aí eu fiz psicologia, eu gostava também dessas questões, eu gostava de estudar filosofia e tudo mais. Aí, de repente, conversando com pessoas, amigos, outros profissionais, enfim, comecei a perguntar para todo mundo, né? Eles falaram, Nair, mas acho que você tá mais para direito, cara. Faz direito, né? Que tal direito? Eu falei, tudo bem, né? Vamos lá, vou seguir a recomendação. Eram pessoas que eu confiava, né? E aí eu fiz direito e eu digo que desde o primeiro dia de aula eu falei, é isso aqui. Vou levar a faculdade o mais a sério que eu puder, vou fazer tudo que tem para fazer, né? Então fiz iniciação científica, produzir artigos, ia ter congresso não sei onde, a gente ia apresentar, defender trabalho em congresso, pôster, não sei o quê. Então fazia tudo, né? OAB, obviamente, né? A gente chegou a passar na OAB, era no 9º período, era o primeiro ano que poderia fazer OAB durante o curso, né? Tá, aí nós passamos no 9º período, um grupo de amigos, a gente foi fazer em Divinópolis a prova até, fomos lá. E enfim, aí comecei a divulgar, né? Comecei a trabalhar, fiz estágios também na época da faculdade. E hoje eu digo que o direito, ele... É claro, na vida prática de advogado, você vai focar em certas áreas, porque é natural que o mercado, os caminhos te levam para certas áreas, né? Mas eu acho que o ideal no direito, além de você se especializar, é algo que eu cheguei a falar para o Everton naquela entrevista, que eu me recordo disso, deve ter aí uns 12 anos. Por aí, não vamos revelar, não. Nossa, cara. Mas ou mais. Tomara que não faça uma comparação nossa. Né? Não, o Nair como que eles melhoraram, não mudou né? nada, Acho né? que a comparação vai ser essa, né? Como que eles melhoraram, né? Acho que pode ser assim. A evolução, né, Marco? Acho que teria que ser assim. É você estudar os temas fundamentais ali do direito. Vou estudar teoria do direito, vou entender como é que funciona esse sistema, vou estudar filosofia do direito, vou entender de forma crítica o que está por trás de uma lei, de uma proposta legislativa, de uma atuação do Poder Judiciário, sabe? Entender como que o juiz decide, né? Como que se orienta o processo interpretativo do juiz na hora de decidir um processo, né? E aí você consegue ter uma visão que eu chamaria assim de holística, né? Uma visão ampla do todo mesmo, né? Para você traçar estratégias. Então, se o teu cliente te procurou, você não vai fazer, digamos assim, o arroz com feijão, o basicão, não é. Por mais que o trabalho às vezes seja simples de ser feito, né? Mas qualquer trabalho simples pode tomar uma complexidade da noite para o dia que você não tem ideia, né? De aparecer um problema. É você, para chegar nessa simplicidade, você ter a noção da complexidade, sabe? Então, aí você consegue traçar alternativas e estratégias. Então, acho que... Enfim, acabei me delongando aqui, mas se a gente puder, né, dar recomendações para quem quer seguir na carreira jurídica, estudar aqui na Unifenas, que é um convite que eu faço e que eu tenho certeza que vai ser muito bem feito, você, primeiro, ser interdisciplinar. Você não vai estudar só direito, você tem que estudar outras coisas. Leia literatura mesmo, leia filosofia, leia outras coisas. Outra coisa é você estudar outros ramos do conhecimento, sobretudo que levam a uma dinâmica, como, por exemplo, uma negociação. Então, você tem que saber negociar, né? A criança negocia com a mãe desde o nascimento, não é? Exato. Para ela se alimentar, ela chora, não é verdade? Exatamente. Com certeza. E a gente está negociando no direito o tempo todo, né? Então, negocia com o cliente, negocia com a parte contrária, com outro advogado. É uma negociação saudável, que eu estou dizendo, que busca solucionar de forma pacífica um conflito. Para evitar isso que a gente tanto falou aqui, que é o embate, que é a contenda, que é aquela intenção de virar uma briga gigantesca de algo que poderia ser feito com uma conversa rápida, né? Chama o cliente, vem aqui, toma um café comigo para a gente resolver isso.
Ânimos resolve. exaltados. Ânimos a pessoa não para e não exaltados. respira. Pois é. O Nairo falou uma coisa sobre filosofia. Eu observei essa fala dele, da paixão pela filosofia, Filosofia. e me chama a atenção aquela frase de Voltaire, né? Pelo menos é atribuída a Atribuída a Voltaire. ele. Nós não podemos dizer que é dele, mas é Exato, atribuída a ele. Exato. Não concordo com o que dizes, mas defendo até a morte o direito de dizeres. Sim, E isso serve muito para as mídias digitais, não é? é uma máxima da liberdade, né? Exatamente. Exatamente, algo que tem que ser Poderíamos perseguido. complementar, desde que o digas de forma adequada, né? Isso que eu digo. Respeitando outras pessoas, justamente. desde que você não dissemine um discurso de ódio. O protestando. grande desafio é conviver com os diferentes. Você pode Exato. conviver com qualquer pessoa, ela pode pensar diferente de você, não quer dizer que aquela pessoa é uma pessoa ruim, De forma de alguma. índole ruim, ela É. só tem um pensamento diferente. Exato. Quando a gente casa, quando a gente junta com a outra pessoa que casa e tudo mais, os pensamentos são diferentes. A gente aprende a conviver, né? A gente aprende a respeitar e conviver. E tudo na vida. Dentro do direito é isso também, a convivência entre as pessoas. Senão ia virar uma guerra sem lei. O mais forte dominando o mais fraco, né? Por isso que a gente tem que aprender a respeitar os diferentes, Exato. né? E conviver com todos. Eu Com sempre certeza. brinco, né? Eu dou aula de teoria geral do processo, que é uma disciplina de introdução ao direito processual. E aí nessa disciplina tem o comecinho dela, assim, a gente tem que explicar como que surgem os conflitos no direito. Como é que as brigas surgem, né? Por que que elas surgem? E aí vários livros tratam da história do Robinson Crusoe, né? Enquanto ele estava sozinho na ilha, não tinha briga com ninguém, né? Mas na hora que chegou o tal do índio, sexta-feira, lá o negócio virou, né? Então, tem alguém na jogada, né? Nossa, pode ser seu irmão, sua mãe, seu pai, familiares, esposa, amigos, quanto mais alguém desconhecido na internet. Que você não tem em consideração, você não conhece a história dele, enfim, para você pode ser que ele não signifique nada, só que deveria Merece o respeito, significar, né, como pessoa humana, como titular de direitos fundamentais, não é? Exatamente. Honra, imagem, nome, uma reputação, uma história. Então, Porque acho que... nós podemos até associar as pessoas a um iceberg, né? Exatamente. Nós só vemos a pontinha do que ela é. É. Nós não conhecemos a história de vida dela, por tudo aquilo que ela passou, porque isso tudo está submerso ao mar. E a Exato. grande parte desse iceberg. Daí a necessidade da gente aprender a respeitar o outro, né, professor? Exato. E o iceberg, ele deve ficar encoberto, não é verdade? Tem uma parcela que é a nossa intimidade, nossa privacidade, que ela não deveria ser revelada. Eu vou revelar aquilo que eu permito que seja revelado. Você não pode revelar o que eu não permiti, né? Invadir minha privacidade, violar Exatamente. minha privacidade, hackear meu computador, não é? A não ser que, nossa, ele esteja cometendo um crime, com A ordem intenção. judicial eu consigo fazer isso, né? É outra história, né? Sim. Mas eu digo nós enquanto potenciais vítimas, né? Claro, a gente não vai ficar a todo momento pensando que pode ser vítima. Só que uma coisa muito importante em termos de educação digital é você atuar com cautela em tudo que você acessa, né? Então, acessei um site, chegou lá para mim um e-mail que eu não pedi para chegar, né? Que se denomina de phishing, né? Que é um e-mail oferecendo alguma coisa, você clica ali, rouba seus dados, pega Sim. dados de cartão, e-mail, CPF, etc. Olha o destinatário, antes de sair clicando, olha o destinatário. Como você bem disse, chegou uma notícia alarmante, vou passar para frente agora, vou jogar no grupo, que vai jogar para outro grupo, etc, etc, e assim até o infinito, né? Calma, não é? Essa notícia é proveitosa? Ela é útil? Quem a produziu? Qual a intenção de quem a produziu? Não, tudo ok, beleza. Então divulgue, né, para os seus. Agora, de forma descompromissada, sem comprometimento, é complicado. Exatamente. Perfeito, professor. Nós poderíamos estender um tema que realmente provoca e suscita muitas discussões, Sem dúvida. né? O leque de assuntos a serem abordados realmente é muito vasto. Mas para que a gente possa, de certa forma, concluir, nós já falamos sobre isso, Sim. mas de uma forma mais pontual, quando o assunto é mídia digital, como nós podemos ficar mais informados e nos proteger? Sim. Primeiro ponto é a educação digital. Então, se instrua. Como é um canal que você acessa todos os dias, se instrua. Hoje em dia, a televisão nas nossas casas, muitas vezes elas estão esquecidas, talvez, não é?
fico mais tempo no celular do que na televisão eventualmente, então se instrua sobre os mecanismos que você está usando. Para dirigir um carro, eu faço um curso, obtenho uma habilitação. Para operar o celular, eu me instruo também, porque isso pode gerar prejuízo a terceiros. Não é só o carro que pode atropelar e ferir alguém, né? Exatamente. Eu posso ferir coisas intocáveis de uma pessoa a partir do meu celular, não é? Então, se instrua para não avançar nessa linha vermelha de ferir direitos de terceiros. Segundo, esteja sempre com cautela, atento. Tudo que lhe chega com muita facilidade, certamente o produto é você, não é? Certamente quem vai ser negociado é você. Então, calma, veja o que é, confira se você solicitou aquilo, um e-mail que você está recebendo, uma mensagem que você recebeu no celular. Ah, foi alguém da minha família que forneceu meu e-mail, meu telefone? Não foi. Então, repense antes de clicar, de acessar eventual conteúdo. Reforçar as senhas, né? A gente toda hora está colocando senha nos sites, nos nossos e-mails, no celular, nas redes sociais e tudo. Então, reforce suas senhas, faça senhas fortes, não faça senhas óbvias, né? Fáceis, que todos sabem, né? Então, é muito tranquilo Geralmente de fazer duas, isso. 3 etapas hoje. Perfeito. Muitas Faça plataformas oferecem isso, ótimo. Né? Uma autenticação de mais de uma etapa, não é? Não use só aquela de que você acessa, pronto, já está no site. Não. Tenha uma retaguarda na hora de colocar sua senha, autenticação de 2 fatores, né, e tudo mais. Faça isso também. E eu acho que o principal também é o respeito, né? Não faça nas redes algo que você não faria no offline, né? Então, da mesma forma que eu cumprimento, que eu trato com respeito, pode ser um preciosismo isso, mas não, faça isso nas redes também, né? O menos é mais, né? Falar é prata, calar é ouro. Estou com raiva, quero escrever, nossa, colocar para todos ouvirem. Repense se isso passe nas várias etapas, se você deve ou não fazer isso, né? A filosofia ensina isso pra gente. Então pense se você deve fazer isso, de repente não. Ah, mas é uma crítica construtiva, eu vou expor minha opinião política, minha ideologia e tal. Quero questionar, quero criticar. Faça como o Marco falou, não critique a pessoa. Critique as ideias, porque as ideias, elas estão aí, todos nós podemos aderir, ter as nossas ideias, nossas ideologias, vontades, pretensões, etc. Mas não fira a pessoa. Até porque, dizia Chico Anísio, que a pessoa, ele falava, eu não tenho medo de mudar de ideia, porque eu não tenho medo de pensar. Então, às vezes, a pessoa ela tem aquela postura, aquela posição, mas ela pode lá na frente mudar. Ela fala, eu me enganei, não era isso que eu pensava. Sim. Né? Então, quando você critica a ideia daquela pessoa, você criticou a ideia. Você não tem nada contra aquela pessoa, é a maneira dela pensar. Respeitosamente, você argumenta com ela. Agora, criticar a pessoa, aí já entra tudo aquilo que nós já conversamos. Uma coisa que é saudável, que sempre em épocas de eleições e de polarização eu faço, às vezes o algoritmo das nossas redes sociais, ele começa a nos indicar só aquilo que nos apetece, né? Eu só vou ver notícia que vai confirmar a certeza que eu já tenho na minha cabeça. Exatamente. Minha ideia formada, né? Não tem a ideia formada sobre tudo, já dizia o nosso Raul Seixas, né? Então, o que você pode fazer? Frequente canais, sites, páginas, enfim, de algo que não pertence, por exemplo, à sua ideologia ou àquilo que você está defendendo ou concordando. Porque lá você vai ouvir opiniões diversas. E quantas vezes eu já fiz isso, me surpreendi e amenizei a minha crença totalmente fervorosa de que eu estava certo, não é? Exatamente. Até porque quem está certo daquilo que pensa, né? Nosso pensamento hoje, por exemplo, na nossa conversa, o meu pensamento foi formado a partir do que você falou, a partir do que o Everton falou, não é? Então a gente está a todo momento colocando tijolos novos nessa nossa edificação, né? Para a gente se edificar enquanto pessoa, Sim. não é? Então acho que é muito importante ter essa noção. E a gente está sempre aprendendo. Hoje a gente aprendeu com você, a gente aprendeu com as outras professoras que passaram por aqui, a gente sempre está aprendendo. Com certeza você aprendeu alguma coisinha também. E a gente Aprendi sempre com você, isso faz aprendo parte. todo dia com meus alunos. Exatamente. Eu ensino menos do que aprendo, eu diria. Quem dera se eu ensinasse para eles o tanto quanto eles me ensinam. Sim.
em todos os patamares aqui da vida, né? Direito, vivência, convivência, enfim, N situações. Então é exatamente isso mesmo. Professor Nairo, então, nos resta apenas lhe agradecer pela presença, pela sua contribuição e pelas informações tão ricas que foram nos transmitidas neste momento. Imagina, eu que agradeço mais uma vez, Everton, Marco, é um prazer estar aqui, de fato, né? Estar na Unifenas. Estamos aqui quase todos os dias, mas hoje num local totalmente diferente, né? Eu diria que bastante agradável. Então, eu desejo muito sucesso a esse projeto da Unifenas, que está encabeçado por vocês. Tenho certeza que será sucesso, né? Parabenizo aos idealizadores desse projeto, né? Que é uma ideia sensacional, de levar essa informação de qualidade para as pessoas. E fica o convite para eventuais interessados no nosso curso de Direito, claramente, né? De entender também, de se habituar com esse ramo jurídico, né? Para entender até as inovações que estão acontecendo no direito, né? A gente pode até marcar uma próxima conversa só para falar de inovações no Com direito. certeza. Eu acho que vai ter bastante coisa para falar. Vamos agendar, né? Vamos pautar, com Vamos certeza. pautar, com certeza. E os microfones sempre estarão abertos, né? Para esclarecer dúvidas, né? Das pessoas também que quiserem, né? É só acessar as mídias digitais da TV e enviar suas dúvidas também, que nós vamos atrás do professor Nairo, né? Exato. É muito bom te receber aqui, Sim, viu, Nairo? Fiquei pode- muito feliz mesmo e até o próximo. Até o próximo. Obrigado mais uma vez. Então, nós que agradecemos a vocês que nos acompanharam. Em breve traremos, né, novos assuntos, este até mesmo pertinente que o professor Nairo nos disse, para conversas atuais aqui no Rádio TV News. Lembrando que o Rádio TV News também, ele faz parte do podcast Pode Falar, Desvendando o Mundo Profissional, que estará disponível no YouTube, assim como no Spotify. Até o próximo.